Muito bem, muito bem. Estamos ao vivo aqui na Guará FM. Bom dia, Brasília. Bom dia, Guará. Bom dia, bom dia. Estamos hoje aqui com uma equipe fantástica para divulgar o seu novo negócio aqui em Brasília, tá? Estamos aqui com Adilair Silva, Patrick Nascimento, Christoph Teles, né? E eles vão falar sobre rede social. É isso aí. Fala aí, meus queridos. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, é isso aí. Galera, olha, esse negócio é um negócio novo, entendeu? Ele foi feito há quanto tempo já, ô Christopher? Há pouco mais de um ano a gente iniciou esse projeto. Pouco mais de um ano? Então, há pouco mais de um ano começou esse novo negócio aqui em Brasília. Foi embrionário aqui em Brasília, né? Então, hoje nós trouxemos esses 3 empreendedores aqui para eles falarem um pouco para vocês, entendeu? Trazer um pouco da sua experiência, né? Vão falar sobre esse novo negócio. É um novo nicho de negócio, entendeu? E o programa Você Pode Empreender traz pessoas de sucesso para falar sobre seus negócios, entendeu? Fique ligado, meus queridos, até às 12h30, ok? Bem-vindo à Guará FM, é nossa, é daqui. Hoje nós iremos entrevistar a equipe de sucesso aqui da rede social de marketing, a RSM. E nós temos aqui o Adilair Silva, Patrick Nascimento, né? São os 2 fundadores desse novo negócio. E temos também o grande consultor Christoph Teles. Patrick, Adilair e Christoph, fala um pouco sobre vocês primeiro, né? Vamos conhecer um pouquinho de vocês, tá? Os nossos ouvintes estão aqui querendo saber sobre esse novo nicho de negócio, entendeu? Tem muita gente querendo investir, tem muita gente querendo sair dessa crise. Vamos lá, meus queridos, bem-vindos à Guará FM. Então, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou o Patrick Nascimento, né? Sou um dos fundadores da RSM. E assim, minha área de formação, eu sou bacharel em sistema de informação, também sou pós-graduado em desenvolvimento para dispositivos móveis. E a gente está aí tocando esse projeto juntos, é um projeto inovador, completamente alinhado com essas perspectivas aí do nosso mundo uberizado, né? Esse mundo da economia mesh. Então a gente está trazendo uma oportunidade de negócios interessante para quem quiser agora pegar para trabalhar. É isso aí, muito bem colocado. Bom dia a todos, meu nome é Adilair Silva, sou aí um dos fundadores da RSM juntamente com o Patrick, meu sócio. E, assim, sou da área de administração de empresas, tenho especializações aí na área de finanças, marketing, controladoria, enfim. A gente está atuando com muito afinco nesse processo para que o nosso negócio realmente tome aí as proporções que o nosso mercado nos demanda. Enfim, esse mercado nosso está muito interessante, nós estamos vivendo um momento de grande oportunidade. A gente escuta muito o pessoal reclamar de crise, falar de crise, mas crise e oportunidade são faces da mesma moeda, né? Então nós estamos aqui olhando o copo meio cheio e vendo realmente aí um cenário cheio de oportunidades nesse nosso Brasil. Bom dia, pessoal, aqui é Christopher, eu sou um amigo do Adilair e do Patrick, sou formado em tecnologia da informação, tenho pós-graduação em gestão de TI e por mais de 20 anos eu fui gestor público também na área pública, né? E descobri há alguns anos esse mercado de oportunidades onde você realmente pode empreender e descobrir que há muito mais do que aquilo que você pensa quando você pensa fora da caixa. Muito bem, então. Me diga uma coisa, meus queridos. A RSM, Rede Social de Marketing, é multinível, né? O que é a rede social de marketing? Explica pra gente. Deixa eu responder essa. Muito boa pergunta. A RSM é um game, ela é um jogo. É o game da vida real. Nós formatamos a rede social de marketing como uma forma de trazer uma nova abordagem para a comunicação comercial, sobretudo a relação das pessoas com as marcas e produtos, dentro desse nosso novo contexto aí chamado era pós-digital, né? Onde nós vivemos um mundo que é tomado pelas redes sociais e esse processo cada vez mais forte. E agora as pessoas passam a ter muito mais conexão entre si, estar muito mais conectadas umas às outras e empoderizadas por essas ferramentas. E nós percebemos que elas estavam alheias nesse processo do dinheiro, né, circulando nas redes sociais.
E aí, enfim, formatamos esse nosso processo de negócio justamente para trazer essas pessoas agora para o centro desse processo, participando dos resultados desse mundo financeiro que acontece dentro das redes sociais. É muito lucrativo, tem muito dinheiro circulando nesse processo. E agora podemos ter as pessoas como agentes de marketing atuando aí e participando, influenciando o mercado, sobretudo na sua comunidade local e colaborando com processos regionais e até nacionais. Ah, que legal. Então é um novo nicho de negócio que tem a ver com marketing, é isso? Exatamente. Na verdade, a gente está estritamente dentro do marketing. E aí o marketing, ele é um pouco além do que a propaganda e a publicidade. Na verdade, o marketing é muito além disso. Se a gente fosse comparar, talvez 80% de todas as atividades de uma empresa é marketing. Então, desde a concepção do produto, a estruturação de cadeia de fornecedores, suprimentos, a logística, o próprio processo de formação de preços e tal, todas essas atividades é marketing. Então, nós podemos aí ter um campo bem largo, né, para a atuação desses nossos agentes. Quer complementar, Patrick? Então, assim, o que nós percebemos, assim, talvez tenha sido uma das nossas maiores motivações, foi essa questão da gente perceber que, por mais que as mídias sociais tenham tomado o controle, hoje se tornaram, assim, o principal canal, né, de comunicação entre as pessoas, a gente percebe que essa questão da publicidade em si não evoluiu muito. A gente acaba utilizando as mesmas estratégias convencionais, né, aquela ideia do banner, da propaganda, do compre, compre, compre. Então, assim, esse tipo de comunicação a gente percebe que não tem funcionado mais. A comunicação comercial, ela acaba sufocando as pessoas. A gente tem tanto contato assim, com a publicidade hoje em dia que a gente acaba não se sensibilizando mais. Então é isso que a gente trouxe. A gente trouxe uma inovação para o mercado, uma nova abordagem. E a gente entrega valor para o mercado como? Utilizando as próprias pessoas como esse canal de marketing. Então qualquer pessoa pode se tornar um agente de marketing, um agente secreto de marketing, enquanto joga esse jogo chamado RSM. Então, assim, no final das contas, o que a gente está querendo criar agora é uma evolução, né, do bate-papo, do boca a boca offline para o mundo online. E a gente consegue entregar a comunicação comercial de uma forma muito mais efetiva no final das contas. Bacana, muito interessante. E a rede social de marketing é uma empresa multinível, né? É isso mesmo? Ela é uma empresa multinível? Então, essa definição de marketing multinível, né, que o mercado tem aí, empresas associadas da ABVD, Associação de Vendas Diretas e tal, nesse contexto, a RSM não é um negócio de marketing multinível. Na verdade, a RSM ela tem uma estruturação de negócios totalmente diferente aí, comparando com esse mercado, porque nós não somos uma empresa de venda diretas. Então, os agentes da RSM, eles não são vendedores do modelo vendas diretas, né, que você compra o produto em atacado da empresa para vender para os seus amigos e contatos e tal, no varejo, né, de um a um ali. Então, nesse contexto, a RSM não se encaixa nesse modelo de negócio. Por isso que a gente acaba trazendo aí uma comunicação que a RSM é um game, ela é um jogo. É uma espécie de jogo da vida real, onde você vai tendo, assim, eu não sei se você conhece, você talvez já é da mesma geração que eu, da turma que jogou RPG, que jogou vários joguinhos de tabuleiro e tal, jogo da vida, aquela coisa toda. Então é como se você estivesse num jogo da vida, num jogo de tabuleiro, e aí quando você cai numa determinada casa, você chega numa determinada posição no mundo real, você recebe uma tarefa, uma missão. Fale sobre a marca tal, agora você está no shopping, tira uma foto em frente à loja tal, usa a hashtag cheirinho de bebê na loja tal. E aí a gente mobilizou não só você, mas milhares de pessoas, tanto na sua cidade como em outras cidades, onde aquele cliente tem uma loja, e a gente criou todo um universo de comunicação baseado nas pessoas no contexto daquela loja. E assim as coisas vão acontecendo de acordo com que você vai passando por diversas situações na sua vida. Né? Enfim, então é um processo de negócios bem diferente desse modelo padrão aí, né, que a gente conhece de marketing multinível e tal. E aí nesse contexto a gente não se encaixa. Então, uma coisa que a gente percebe que talvez seja a grande semelhança nossa seria a questão da exclusividade, por exemplo. Porque para o nosso negócio, para você se tornar um jogador, para você atuar como um agente de marketing, você precisa de ser convidado. Ou seja, você precisa de ser convidado por alguém que já é um agente de marketing. E nesse aspecto, nesse âmbito, a gente acaba tendo alguma similaridade. E aí, assim, o produto da nossa empresa é justamente essa rede de agentes.
né, esse universo de pessoas jogando esse jogo disponível para as empresas poderem contratar para realizar essas ações, essas campanhas, né, que podem ser das mais variadas áreas. E o tabuleiro é a vida real. Ah, a vida real. Essa questão de agente secreto é algo que já existia há algum tempo atrás, né? Vocês pegaram uma ideia já existente, né? Customizaram ela e criaram esse negócio fantástico, né? Que é a RSM. Muito interessante. Então, por que a gente utiliza esse conceito do agente secreto? É basicamente por quê? Porque nós somos, na verdade, um novo canal de mídia. Então, assim, se os nossos agentes se identificarem como prestadores de um serviço de marketing, no final das contas eles estão fazendo propaganda. Primeiro que isso não fica legal para as empresas, elas estarem pagando para uma rede de pessoas, no caso, promoverem ou fazerem uma propaganda. Isso acaba perdendo um pouco daquela força comercial. Então, assim, a gente atua secretamente, né, por debaixo dos panos. A gente aproveita os efeitos de rede para fortalecer isso, para fortalecer as marcas de uma forma secreta. Então, no final das contas, nem todos os agentes sabem quando um outro agente está atuando. As missões são distribuídas, assim, em clusters, né, então nem todo agente está sabendo de todas as missões. E, no final das contas, também, eles estão atuando por debaixo dos panos, né, tanto nas redes sociais quanto em ações offline. Isso é bem legal, é importante imaginar o seguinte contexto. Imagina que você é um agente secreto da Polícia Federal. E aí você saiu numa missão para prender aquele grande bandido da nação. Aí você vai sair falando para todo mundo que você é o agente secreto que tá ali para prender o bandido. O bandido vai ficar sabendo dessa história a quilômetros de distância e quando você chegar perto, nunca vai chegar, né? Ele vai fugir. É mais ou menos por aí. Então a nossa ideia é que esses nossos agentes em atuação, eles atuem de forma secreta. Eles continuem com o seu comportamento normal nas redes sociais e vira e mexe dão uma pincelada de alguma coisa que foi produzida pelos nossos clientes para que eles falem, e aí a gente traz isso permeado na comunicação comum deles nas redes sociais. Assim, um diferencial que a gente acaba encontrando, por exemplo, na atuação com as redes sociais, que a gente acaba, assim, de certa forma, revolucionando, né? É porque a comunicação comercial, ela passa a ser mais sutil, né? Então, assim, os anúncios, as propagandas, elas tomam um viés de indicação, né? De uma coisa, de um caráter de exclusividade. Então, é bem diferente você ver uma propaganda, por exemplo, na lateral da sua rede social, do Facebook lá, onde você, muitas vezes, passa por aquele efeito da cegueira publicitária, você nem é mais impactado por aquilo. Se você perguntar para qualquer pessoa, sei lá, 1 minuto depois de ela estar interagindo nas redes sociais, qual que era a propaganda que estava ali aparecendo na lateral, ou assim, depois daquele vídeo lá no YouTube, né, você percebe claramente que as pessoas ficam focalizadas, né, naquele contador do tempo lá para poder avançar, elas não estão interessadas, no final das contas, na publicidade. Aquilo ali acaba se tornando uma coisa meio que incômoda, né, um mal necessário para poder viabilizar o modelo de negócio. E a gente percebe assim que com a ação dos agentes da RSM, por exemplo, no ambiente das mídias sociais, a gente funciona da seguinte forma: um agente ele faz um input na linha do tempo dos seus contatos de uma forma sutil, por isso que eles são capacitados antes, né? Então eles comunicam de uma forma, poxa, tive uma experiência muito boa com a empresa X, ou a empresa Y, ou a empresa Z, e isso acaba sendo muito mais efetivo para entregar valor para as empresas no final das contas, e produzir esse efeito do branding que as empresas tanto buscam, alcançando o seu público-alvo. Interessante. Agora eu percebi uma coisa muito bacana, que a pessoa pode fazer esse procedimento em qualquer horário, ou seja, se ela estiver passeando num sábado, né, com a família, no shopping, entendeu? Então é um nicho de negócio que você trabalha se divertindo, não é isso? Exatamente. Por isso essa concepção do game, né? Que a ideia é o seguinte: você continua com a sua rotina normal, seu dia a dia normal, e ao longo do seu dia, da sua rotina, do seu momento, você tem um chamamento, né? Uma ação que você participa, realiza, se diverte e tem uma experiência, né, diferente, algo que você não experimentaria na sua rotina normal, ou seja, você sai da rotina e ainda ganha benefícios, prêmios, viagens, dinheiro, enfim. Tem todo um plano de ação desse jogo, né, que vai realmente trazer uma recompensa financeira para os nossos jogadores, para os nossos agentes. O Adilai mencionou uma coisa interessante, né? Porque as missões não necessariamente são só questão de trazer um processo de publicidade revolucionário para as empresas. Os agentes também, atuando em grupo, eles também podem, por exemplo, consumir bens, produtos e serviços com benefícios, né? Como forma de benefícios. Então, quando a gente consegue também criar essa massa de consumidores comprando produtos ou serviços em conjunto, a gente acaba conseguindo melhores preços, né? E a gente acaba trazendo outras formas, agregando outras formas de valor para essa nossa rede de agentes. Ok. Algo polêmico. Tem uma pergunta polêmica que eu vou fazer para vocês aqui, porque o nosso programa, a função dele é justamente tirar a dúvida dos nossos ouvintes, mostrar como é que funciona o negócio, da forma bem clara, né? E
Aqui nas nossas perguntas aqui, quando eu formulei, eu pensei em fazer essa seguinte pergunta que é polêmica. A rede social de marketing é uma pirâmide? Explique por que não é, então, se não for. Legal, essa é uma pergunta muito boa. A gente acaba lidando com esse tipo de pergunta com uma certa frequência. Isso é normal, sobretudo nesse nosso mercado brasileiro, porque a gente passou recentemente por alguns processos aí no nosso contexto de empreendimento, de negócios e tal, onde surgiram algumas pirâmides, né, que acabaram até confundindo muito a cabeça das pessoas. É legal a gente colocar aqui uma coisa que nós temos no nosso negócio como fundamento, é o processo de capacitação desses nossos agentes. Então, eles passam obrigatoriamente por um curso de formação. E uma das disciplinas, uma das matérias muito fortes dentro desse curso é justamente sobre o que é essa coisa toda do tal do marketing de rede, marketing multinível, pirâmides e tal, todo esse contexto, para que os nossos agentes tenham a informação de qualidade nesse processo. E aí, pirâmide, ela tem nome e sobrenome, né? Ela chama-se pirâmide financeira. Porque se a gente pensar em pirâmide, a gente tem aí a estrutura da sociedade é uma pirâmide, né? A pirâmide social. Então você tem lá velhos no topo, jovens no meio, crianças na base. Então, assim, essa formatação enquanto pirâmide é uma questão, uma alusão comum a você representar a sociedade como um todo. Agora, quando a gente entra na tal da pirâmide financeira, aí a coisa complica um pouco, porque, na verdade, o que a pirâmide financeira faz? Ela, como o nome já sugere, ela pressupõe alguma coisa que envolve investimento financeiro. Então, quando essas pirâmides financeiras surgiram, a gente está falando aí do finalzinho da primeira metade do século passado, né, por volta aí do década de 40, coisa e tal, eram modelos de golpes, né, digamos assim, para que as pessoas investissem dinheiro em algum tipo de negócio mirabolante que ia produzir algum rendimento maravilhoso e tal, extremamente vantajoso para as pessoas, mas que no final, por baixo dos panos, atrás, né, nos bastidores da coisa toda, o que o homem de negócios, né, entre aspas, estava fazendo com esse dinheiro das pessoas? Ele estava simplesmente utilizando a adesão, a entrada de novos investidores, o dinheiro de investimento dos novos investidores para pagar o rendimento dos investidores que já estavam no negócio, que já tinham investido no processo. Então ele dizia, por exemplo, que ia produzir uma fazenda de gado de corte, e aí essa fazenda ia crescer, era muito grande, a terra era muito boa, a espécie de gado que ele tinha era da melhor qualidade, a estrutura dele era melhor e tal. Contava toda essa história bonita, e aí as pessoas falavam, puxa, vou investir nesse negócio, porque quando essa fazenda atingir essa produção, então eu vou ganhar muito dinheiro com a valorização desse gado, desse boi. E aí no final das contas ele não estava criando boi coisa nenhuma, ele não estava desenvolvendo fazenda coisa nenhuma, ele estava pegando o investimento dos novos investidores na fazenda para pagar o rendimento dos investidores que tinham investido na fazenda há um ano atrás, há 6 meses atrás. Para quem se lembra desse caso, a gente está falando da Fazenda Reunidas Boi Gordo, né? Enfim, houveram outras pirâmides nesse formato, como a Avestruz Master, que também teve esse problema. Eu lembro. As pessoas, eles vendiam o avestruz, assim, tá dentro do útero da mamãe avestruz. Eles já vendiam o filhotinho. Então, quando nascia o ovo, já valorizava. Quando nascia o filhotinho, valorizava mais. Quando crescia, valorizava mais. E era aquela loucura, as pessoas investindo e duplicando, triplicando, quintuplicando seu dinheiro. E aí virou aquela febre, né? Todo mundo falando pros amigos que estava ganhando muito dinheiro, todo mundo queria investir naquilo. De repente, os empreendedores do negócio perderam a mão no meio do caminho e passaram a utilizar, gastar o dinheiro fora do processo do negócio, andar de carro importado, fazer viagens luxuosas, morar em mansões, em super apartamentos e tal. E aí faltou dinheiro lá no processo de negócio deles, né? E aí o que eles tiveram que fazer? Passar, como eles tinham uma obrigação de pagar um rendimento para aqueles investidores que investiram no início da fazenda, agora eles pegavam o dinheiro todo que as pessoas colocavam e devolviam para os investidores iniciais para honrar, né, o pagamento dos seus investimentos. E aí foi muito curioso esse caso, porque ela não surgiu efetivamente como uma pirâmide, mas ela foi piramidizada, né, ao longo do tempo. E aí a gente acaba, nesse processo todo de evolução de pirâmides e tal,
Obviamente, você aí que está nos ouvindo, caso você venha fazer parte da RSM, você vai conhecer essa e outras histórias com bastante detalhes no nosso curso de formação. Mas hoje o que acontece? Nós vivemos um contexto onde já houve tantas variações e tantas especializações dessa história de pirâmides que a gente já tem até níveis, né, e índices de piramidização de negócios. Porque às vezes um negócio ele não foi formatado e não surgiu como uma pirâmide, mas ele foi se aproximando nesse modelo ao longo do tempo. E aí ele acaba chegando numa posição de estar, digamos assim, 80%, 70% pirâmide, né? E aí a coisa começa a ficar bem confusa para as pessoas. Mas na essência, o que efetivamente é uma pirâmide? É você ter uma cortina de fumaça, qualquer que seja, para que você disfarce essa operação financeira de pegar o dinheiro dos novos investidores e pagar aos investidores que já haviam investido. Então, assim, se tem uma situação onde você faz um investimento, então é o primeiro sinal que se trata de uma pirâmide. Nesse contexto, nosso negócio não tem essa estruturação. Você não está investindo na RSM, você paga uma adesão e se torna um agente. Você paga por serviços que nós prestamos. Então, nós prestamos o serviço de formação do agente, nós prestamos o serviço de manutenção dessa rede, dos sistemas de informação que são utilizados, dos aplicativos e de todas as plataformas de informação que estão disponíveis, né, para esses agentes. Então, quando uma pessoa paga por uma adesão à RSM, ela está efetivamente contratando esses serviços. E aí, o que acontece? É muito importante entender essa relação de valor. Qualquer negócio, ele existe para gerar valor para alguém. Por exemplo, nós temos aqui uma garrafa d'água. Eu estou morrendo de sede. Eu compro uma garrafa d'água. O que eu estou comprando efetivamente? Eu estou comprando justamente esse valor de saciar a minha sede. E aí eu estou pagando pela água, não só efetivamente pela água que está dentro da garrafa, mas eu estou pagando pela embalagem, pela refrigeração, pelo serviço de disponibilização, por todo esse valor agregado de ter essa água de boa qualidade geladinha disponível para mim. Esse valor é o que eu estou pagando no final das contas. E é a partir daí que as empresas extraem seu lucro, pagam seus funcionários, pagam os impostos, enfim, as empresas operam, né, seus modelos de negócio baseado nessa relação de troca de valor por dinheiro, né, associada a uma comercialização de produto, de serviço, coisa e tal. Normalmente na pirâmide não tem isso. É o cachorro correndo atrás do rabo, é o dinheiro correndo atrás de dinheiro. Então é um segundo sinal muito importante que as pessoas conseguem usar para identificar uma pirâmide com facilidade. No nosso caso da RSM, quem é o nosso cliente, né? Da onde que vem o dinheiro para esse processo? Bom, o cliente é o mercado, são as empresas que estão lá no mercado. E o que elas estão comprando como valor agregado? A atuação dessa nossa rede de pessoas, gerando para elas diferenciação em marketing, estruturação logística, informação, inteligência, pesquisas e tal, melhoramentos nos seus serviços. Então elas estão comprando um valor agregado nesse processo. A partir daí, a gente extrai, né, a gente vende isso para essas empresas e tira o rendimento para a empresa e paga a atuação dos agentes. Então a gente percebe claramente essa relação de valor bastante estabelecida. Não tem uma composição onde, para que as pessoas ganhem dinheiro, elas precisam, entre aspas, recrutar novos investidores, e se parar de entrar investidores, o negócio, entre aspas, quebra e tal. Não tem essa estruturação. E aí fica bem claro de perceber a nossa diferenciação desse modelo da pirâmide, né? Da pirâmide financeira, coisa e tal. Mas essa é uma pergunta muito boa. Ótimo, Adilei. Eu fico muito feliz de trazer um empreendedor, ainda mais aqui de Brasília, né? E ele poder explicar, né? Tirar essa dúvida, porque algumas pessoas ouvem falar do negócio, né? E não conhecem profundamente e começam a falar que aquilo é pirâmide, né? E não é bom isso, viu, meus queridos ouvintes? Porque nós brasileiros, nós temos que acreditar, né, nos nossos conterrâneos, nós que somos brasileiros, nós temos que acreditar em nós mesmos, né? Como que um negócio vai vingar? Como que um negócio de sucesso vai crescer? Entendeu? Quando a gente conhece ele profundamente, conhece as qualidades dele e começa a falar realmente o que a gente sabe sobre aquilo. Então, a sua explanação foi fantástica sobre a questão de pirâmide. O nosso programa tem esse foco mesmo de tirar essa dúvida dos ouvintes, né? Obrigado. Agora vamos para o que é mais importante, que para as pessoas que estão ouvindo, né, que querem entrar nesse negócio, como que faz, né? Como é que a pessoa faz para entrar, né? Para fazer parte da RSM? Qual o primeiro passo que ela deve tomar? Então, assim, inicialmente, assim, eu recomendo que a pessoa procure por algum agente, né? Então, uma forma, assim, que a gente sugere que as pessoas utilizem é procurar pela hashtag RSM Agora nas redes sociais.
Então, assim, com certeza você vai encontrar algum agente, algum amigo de agente, alguma pessoa que participou de algum evento da RSM que pode te indicar. A RSM, ela cobra alguma taxa de renovação anual? A pessoa tem que pagar alguma taxa depois que ela entra? Entendeu? Como é que funciona isso? Ela entra, paga uma taxa específica, o que ela tem direito a partir disso, entendeu? Explica pra gente, por favor. Então, inicialmente, assim, no primeiro ano, ele faz um investimento de R$750. Pode ser dividido em até 10 vezes, né? O cartão no PagSeguro, pode ser pago com cartão e tudo mais. Então, assim, esse investimento, o que ele inclui? Ele inclui a taxa de assinatura, que no valor de R$150, que é a assinatura anual, o valor da anuidade que a gente considera. E esse saldo remanescente, ele é equivalente ao quê? É o processo de formação do agente. Então, já inclui todas as formações para que o agente possa atuar em seguida como um jogador, né? Atuar como um agente secreto de marketing pela RSM. E aí, o que acontece? No final das contas, no outro ano, a gente não tem ativações mensais, nem assinatura mensal ou coisa semelhante. E após um ano, o agente vai pagar só o valor de R$150 novamente para poder se manter atualizado, se manter reativado dentro da plataforma. A gente precisa manter um vínculo contratual, né? Então a gente tem aí algumas limitações legais com relação ao contrato. Imagina, você assina um contrato que vale para sempre. Enfim, essa relação, depois de um certo tempo, ela perde um pouco o seu efeito, porque você pode argumentar que assinou esse contrato 10 anos atrás e nem lembrava da existência desse contrato. Então, no nosso caso, a gente também utiliza esse processo de renovação anual do processo para renovar esse vínculo contratual. Naturalmente que também todos os sistemas, enfim, e aplicativos e estruturas de informação, de dados, bancos de dados, esse processo inteiro ele é muito caro, né? Ele é muito oneroso. Então a nossa forma de conseguir manter essa estrutura inteira disponível para os agentes ao longo do ano é justamente através dessa assinatura anual. Então isso é renovado anualmente pelos agentes e é a única despesa que o agente vai ter. A partir daí, qualquer coisa que ele queira gastar, entre aspas, no nosso negócio é totalmente opcional. Então, assim, o agente vai ter aí algumas possibilidades de fazer outras despesas, né, entre aspas, outros investimentos financeiros em relação à construção do negócio dele. Ele vai poder, por exemplo, ajudar algum amigo que está numa situação que não tem, por exemplo, o recurso. Ele pode fazer uma doação de uma assinatura anual dessa para alguém? Pode, mas isso é tudo opcional. Ele não vai efetivamente ficar sendo demandado a gastar dinheiro mensalmente no negócio. Quem gasta dinheiro mensalmente conosco são as empresas, né? E aí é diferente, porque elas ficam nos pressionando para gastar dinheiro cada vez mais, né? Isso é muito legal. Ótimo. E quem entra na RSM, ele tem algum vínculo empregatício, CLT? Não. Deixa eu responder essa, porque essa é uma pergunta muito bacana. A RSM, a gente está nesse universo aí das empresas startups, né? Essas startups de tecnologia, dessa nova economia que acaba surgindo agora recente. Brasília está sendo assim, um mercado muito interessante, está surgindo muitas novas empresas, né? Nós que estamos nesse universo aí das startups já há alguns anos, a gente percebe que nesses últimos anos agora, a comunidade inteira de startups está evoluindo bastante. E aí a gente recebeu uma definição muito curiosa, bem recentemente, através de uma aceleradora de startups. Eles nos definiram como o Uber da comunicação comercial, né? O Uber da propaganda e marketing e tal. Então, assim, nós somos um novo modelo de negócios que ele extrapola esse processo da relação de empregatícia tradicional. Os nossos agentes, eles não são empregados da RSM, eles não têm chefe, não têm que cumprir horários, não têm obrigações a cumprir dentro do negócio. Na verdade, eles são empreendedores, né, que viram essa oportunidade de empreender construindo parte desse canal de mídia, né, que a RSM propõe, e aí eles contratam a RSM para prover para eles o serviço. Primeiro, o serviço de manutenção da rede, de formação, de capacitação, de atualização dessas informações e, em segundo lugar, fornecer também os clientes para que ele execute as ações. E aí, ele pode, agora atuando de forma autônoma, ele pode se utilizar de 2 mecanismos legais. O primeiro é trabalhar como um profissional autônomo, e aí existe uma estruturação fiscal que viabiliza que pessoas físicas possam atuar como autônomos, a gente tem uma cadeia de impostos a tratar, ou ele pode se lançar dos recursos aí fiscais do microempreendedor individual, e aí estruturar para fins fiscais, né, uma empresa
que é, na verdade, uma empresa, né? É uma empresa que presta serviços na área de marketing, então existe toda uma constituição jurídica já dessa prestação de serviços, né? Do operador de marketing direto. E se você olhar lá na constituição dessa lei, a descrição perfeita do trabalho do nosso agente é essa constituição. É muito curioso, porque assim, muito antes da RSM surgir, os legisladores já conceberam uma estruturação de atividade econômica que abraça perfeitamente a atuação dos nossos agentes. Então a nossa atuação ela é 100% regulamentada. Isso é muito bacana, né? Sem dúvida. E o agente ele trabalha de uma forma que é chamada gamificação, né? É uma palavra que eu já ouvi algumas vezes, entendeu? É interessante, muita gente quer saber o que é gamificação. Então o consultor ele trabalha em forma de gamificação. Como é que funciona isso? Então, vou pegar essa perguntinha. O que a gente fez, basicamente? A gente acabou aplicando uma camada de jogo, né? Uma camada de... a gente utilizou de mecânicas e dinâmicas de jogos para poder engajar mais essas pessoas, né? Então, os nossos agentes, eles atuam como o quê? Como são jogadores, que eles podem atuar como agentes secretos de marketing e com isso a gente consegue o quê? Motivar comportamentos, ações dos nossos agentes que vão favorecer, no caso, né, esse processo de produção de valor para as empresas contratantes. E aí tudo isso se aplica em um ambiente que é fora do contexto de jogos, né? Então por isso que é a ideia da gamificação. São elementos de jogos, são elementos de game design aplicado nessa plataforma, nessa estrutura, nesse processo completo. E no final das contas, esse ambiente real, desse mundo real, não necessariamente era um jogo, né? E acaba tomando essa abordagem de jogo. Então por isso que a gente se define como um game, né? Utilizamos esse processo de gamificação para construir isso. Uma complementação muito interessante. Nós da geração aí, a partir da geração X, né, o pessoal da década de 80 para frente, a geração Y nos anos 90, enfim, e aí depois você tem os millennials agora do novo século, né, e tal. Mas essa geração, talvez até o pessoal da geração dos anos 70 também, vivenciou muito essa coisa dos games, dos jogos, né, do Atari, aquele videogame com controle parecia uma banana, né, que tinha os joguinhos de nave espacial, de Pac-Man, essa coisa toda. Ele jogou River Raid, Pac-Man, o jogo da galinha. Exato, enfim. Eu acho que talvez o jogo mais clássico desses antigos, eu nem sei como é que se chama, mas eu adorava esse game. Era um que ficava duas artes se movendo no fundo da tela, assim, uma bolinha batendo no meio. Ficava horas jogando aquilo, enfim. Então eu era criança, né, e tal. Mas, assim, essa geração toda, esse público, cresceu se relacionando com games, com jogos, como forma de entretenimento e diversão. Então, assim, a gente passava lá. Eu lembro muito bem, a primeira vez que eu ganhei meu Nintendinho lá de 2 botões, né? Que eu jogava Super Mario, ficava a tarde inteira, entrava pra noite adentro, você tinha que desligar, porque senão o transformador queimava, né? Quem é que não vivenciou esse processo do transformador queimar, porque você estava jogando há mais de 10 horas consecutivamente. E você não via o tempo passar. Era muito divertido você passar horas e horas e horas num jogo, num game. Era um processo lúdico e tal. Você estava fazendo um esforço mental, às vezes muito maior do que o esforço mental que você aplica hoje no seu trabalho tradicional. Imagina uma pessoa que trabalha lá analisando processos jurídicos. Às vezes ela está simplesmente procurando uma palavra-chave dentro de um texto, ela fica a tarde inteira procurando palavras-chave dentro de um texto para poder classificar um processo. Era muito mais oneroso do ponto de vista mental desvendar o segredo lá do Zelda e encontrar a princesa e salvar o planeta quando ela estava jogando um game, do que efetivamente o trabalho que ela está fazendo. E aí, a gamificação é justamente a gente pegar uma experiência chata do mundo real, uma experiência quadrada, que, ai, que saco, eu tenho que trabalhar, ai, meu Deus, você já levanta, né, querendo, não, deixa eu dormir mais, não aguento essa vida e tal. E você transforma essa experiência numa coisa lúdica, prazerosa. Então, ao invés de você ter um crachá do seu trabalho, que você tem que estar com um terno, com uma gravata, não sei o quê, você tem um avatar. Você tem uma experiência de um personagem que você construiu, você tem as características do seu personagem, aí você chega no seu espaço de trabalho, você tem lá a constituição do seu personagem, os atributos do seu personagem, como que o seu personagem interage com seus colegas de trabalho e tal. Então você acaba transformando todo esse ambiente de trabalho, que é chato, redondo, quadrado, cinza, né, frio, num processo mais amigável, mais prazeroso, mais agradável. Isso essencialmente é a gamificação.
E aí, você traz, assim, todos esses elementos que eu acho que o Patrick vai trazer pra gente agora com uma propriedade bem bacana, essa estruturação de pontos de experiência, enfim. Como é que é isso, Patrick? Então, assim, só para ter uma ideia dessa mecânica, a gente traz, por exemplo, alguns elementos interessantes. Como, por exemplo, todas as atividades que um agente realiza, ele acaba produzindo pontos de experiência. Passando pela capacitação, passando pela execução das missões, até esse processo de expansão e capilarização da nossa rede, tudo isso gera pontos de experiência. Quando ele consome algum produto de algum parceiro nosso, toda a atuação dele acaba gerando esse XP, né? São os pontos de experiência. Esses pontos vão se acumulando e vão permitindo que o usuário progrida, né? Que ele avance em níveis. E na medida que ele vai avançando em níveis, ele vai habilitando novas propriedades para si. Então ele vai habilitando premiações diferentes, ele vai recebendo reconhecimentos diferentes, ele acaba recebendo um cartão, né, para poder, um cartão com a label diferenciada para poder receber seus vencimentos, que é a nossa forma, seria o nosso PIN, o nosso badge, né, o insígnia do personagem. No final das contas, esse personagem ele atua como quê? Como um agente secreto, né? Então assim, o jogador acaba atuando como um agente secreto. E assim, a gente tem vários outros elementos, como a questão do reconhecimento. Então a gente, na medida que os agentes eles vão fazendo realizações dentro desse game, eles acabam sendo reconhecidos dentro da comunidade de jogadores. Dentro dos nossos eventos, a gente acaba possibilitando que esses agentes subam no palco, recebam um reconhecimento formal dentro de todo o time. A ideia também, uma coisa que eu acho que é relevante de trazer, é que não é um jogo de azar. Não é um jogo qualquer de aposta ou coisa do gênero. É um jogo de ganha-ganha. É um jogo colaborativo, onde só tem uma possibilidade. Ou ganha, ou não perdeu, mas não ganha. Então, assim, a gente valoriza a questão da meritocracia. Na medida que você consegue realizar, você ganha mais. E a gente acaba, como a Adilaí falou, com muita propriedade, trazendo assim, uma abordagem mais lúdica para essas atividades. Então, é uma atividade que talvez fosse um pouco mais trabalhosa, um pouco mais complicada, acaba se tornando prazerosa, né? E a gente utiliza disso para quê? Para que os agentes consigam se engajar mais. Eles acabam atuando com muito mais sinergia, com muito mais alegria nesse processo. Então, assim, a competição que acontece no jogo é uma forma saudável, né? Os agentes, eles querem bater níveis. Então, no final das contas, também existe esse quê de competição. Mas não deixa de haver essa ideia do trabalho colaborativo, dessa socialização. Então, os agentes, eles atuam em missões, né? Então, eles são desafiados, assim, a sair da sua zona de conforto e atuarem, a se comunicarem, a cultivarem contatos, suas redes de contatos, a irem para público, a falar em público, a apresentar o projeto, a trabalhar o seu network e por aí vai. Então, é basicamente esses elementos que a gente utiliza nessa abordagem. Ótimo. Patrick Edilei, agora me diga uma coisa, todo mundo quer saber, quanto que ganha exatamente um agente da rede social de marketing? Essa pergunta é muito boa, muito boa mesmo. Porque assim, o que a gente faz para gerar ganhos financeiros para esses nossos agentes é justamente converter essa pontuação que ele acumula em bônus, né, em ganhos financeiros. E aí são 6 bônus diferentes que existem dentro do nosso game. Há quem diria que são 8 e tal, mas a gente considera 6 bônus principais. E aí o que acontece? Esses nossos agentes, quanto você pode jogar esse nosso game da RSM de forma sozinho, solo, né, single player, né, como a gente chamaria nos jogos, nos consoles, ou você pode jogar esse jogo em equipe, jogar em grupo, jogar multiplayer, né, e aí você vai formar, né, o seu time de jogadores. Quem conhece aí o mundo do World of Warcraft, esses games colaborativos pela internet, o LoL, enfim, outros games, você acaba tendo os seus parceiros de jogo e equipes, verdadeiras equipes profissionais acabam se formando para jogar um determinado jogo em equipe. Então, naturalmente que em equipe você vai conseguir produzir mais, né? Seja num game, seja na vida real. Um trabalho que você faz sozinho, você leva um determinado tempo. Se você tem uma equipe de 10 pessoas, você faz muito mais trabalho em muito menos tempo. Então, com isso, você acaba tendo possibilidade de ganhar muito mais jogando em equipe. Agora, nosso game, ele foi estruturado de uma forma muito curiosa, porque a gente está num processo de negócio onde a gente tem uma demanda altíssima pelo produto. O que é o produto? É justamente a atuação desses nossos agentes.
atuou uma vez, pode atuar 1 milhão de vezes agora, né? Ele não gasta, né? Essa atuação ela não se perde. Então, é muito abundante esse nosso processo de ações de marketing que esses nossos agentes podem fazer. Então, é uma questão de tempo. Quanto mais tempo você joga, quanto maior é o seu time de jogadores e quanto mais ações você participa desse game, maiores são as possibilidades de ganhos. E aí é onde a coisa fica um pouco, assim, assustadora para algumas pessoas, sobretudo para esse pessoal que não está muito acostumado, né, com esse novo conceito de economia mesh, né, de economia colaborativa, de economia exponencial, de organizações exponenciais, que quando vê a gente falando que a gente pode ganhar, 50 mil, 100 mil, 300 mil por mês, o pessoal assusta, fala, meu Deus do céu, de onde é que tá saindo essa coisa toda? Que maluquice é essa, né? Mas, na verdade, o que a gente coloca nos nossos documentos, nosso plano de negócio, é sempre o mínimo. A gente promete menos para entregar mais. E aí, o resultado financeiro realmente de cada jogador vai depender das suas habilidades, da forma como que ele joga com afinco, né, que ele coloca no processo. Imagina, você é um jogador do game, você comprou lá o seu PlayStation, você tem os seus jogos e tal, mas você joga uma vez por ano. Então você nunca vai zerar o jogo, né? Ou você vai zerar o jogo, sabe, lá em 50 anos. Sim. No nosso caso da RSM, se você entra pro game e você joga uma vez por mês, também você vai ter um resultado bem pequeno em relação ao contexto que seria possível no negócio. Quanto mais você participa, quanto mais você atua, quanto mais você joga e quanto maior é o seu time de jogadores, maiores serão seus ganhos. Mas facilmente a gente acredita que aí uma pessoa comum jogando esse game aí por 5 anos, ela vai ter uma estabilidade aí de ganhos na casa dos 10 mil mensais. Ótimo, hein? Só um detalhezinho que o Adilaí mencionou, que eu achei interessante, e também tem a ver com essa questão do vínculo empregatício ou coisa do gênero, é que as ações de marketing, elas são completamente voluntárias, né? Então, assim, você no final das contas vai acabar executando as missões que são mais alinhadas com seus valores pessoais. Então, se você, por exemplo, tem gente que é muito engajado, por exemplo, na causa da sustentabilidade. Então, talvez alguma marca, algum produto que tenha mais um alinhamento com a ideia do consumismo, que pode sim, naturalmente, ser um cliente da RSM demandando algum tipo de promoção ou algo do gênero, mas alguma pessoa pode não sentir assim, nessa causa eu não me engajo. E aí, a partir daí, ela não vai participar daquele tipo de missão. E você também, até uma possibilidade muito interessante, porque as redes, elas acabam tomando, assim, uma personalidade, né? Então, as pessoas podem, por exemplo, eu gosto muito dessa causa específica da sustentabilidade, da proteção do planeta ou da proteção aos animais. Nada me impede de trabalhar nesse viés, de construir um time com essa mentalidade, né, com esse pensamento, e a partir daí, a gente mesmo, os próprios agentes, podem assim, demandar da rede, né? Então, assim, nos apresentar contatos, nos apresentar outras empresas. A gente também tem uma carta de clientes assim, muito, muito boa, e aí a gente consegue trabalhar esse tipo de causa. Então, assim, a gente tem a RSM como um ambiente, né, um cenário onde cabem todas as causas. E aí você pode encontrar essa oportunidade para você fazer seus pontos, fazer sua remuneração sem teto, né, como o Adilei mencionou. Não existe teto de ganhos. O teto, o limite é o seu próprio mérito, né, é a sua própria atuação. Ótimo. E como é pago? E como que é pago o bônus, né? De 15 em 15 dias, 30 em 30 dias, entendeu? E como é que a pessoa acompanha esses bônus, né? Tem algum sistema, tem alguma forma de acompanhar os ganhos dele? Sim. O nosso sistema, ele faz naturalmente essa contabilização, ela é bastante complexa, né? Porque você está relacionando ali pequenos pontos diariamente de uma base muito grande de pessoas e tal. Mas o nosso sistema faz essa contabilização de toda essa pontuação e aí por ciclos mensais, ou seja, tudo que o agente produz em termos de pontuação através das ações dele naquele mês é levada em consideração nos algoritmos de cálculos desses bônus e aí é pago para ele no mês seguinte, né? Tudo que ele produziu no mês passado é contabilizado e pago para ele no mês seguinte. Nós temos um produto, eu até trouxe para você aqui em primeira mão, né? É uma pena que a gente não está transmitindo ao vivo, mas aí a gente produziu um cartão em parceria com a Visa, né? Um cartão de pagamentos, e aí os nossos agentes recebem esses bônus, esse ganho deles creditado nesse cartão.
Então, ele é um cartão internacional, você pode usar em qualquer lugar do mundo, pode sacar em qualquer caixa eletrônico, ATM, Ótimo. 24 horas, essas coisas, pode fazer compras, enfim, na função crédito e tal. E aí, qual que é o crédito do cartão, né? É o tanto de bônus que você produziu no game. Então, daqui a pouco vai ter gente ganhando 300 mil por mês, ele vai ter um cartão de crédito com limite de 300 mil. Eu quero um cartão desse pra mim. Bom demais, né? Então, assim, e aí, vale a pena ressaltar uma coisa muito legal nesse processo, que é a tal da oportunidade, né? Imagina se você fosse o primeiro minerador que chegou em Minas Gerais em 1800. Você com certeza teria chance de minerar ouro com muito mais facilidade, com muito mais abundância, do que se você chegar na mesma região agora, né? 200 anos depois. Então, enfim, nesse nosso negócio, hoje, a gente é como se o mundo fosse Minas Gerais em 1800. O ouro tá lá floradinho na terra, você não precisa nem cavar para encontrar o ouro. Ou seja, você pode construir um time muito grande de jogadores com muito mais facilidade hoje do que o que você vai conseguir fazer daqui a, sei lá, 20, 30 anos. Então, aí a gente acaba tendo esse processo de oportunidade, né, para as pessoas, e elas vão conseguir construir com muita mais facilidade um time grande de jogadores, né, de players nesse nosso game aí, atrelados a ela, e vão conseguir obter, com os resultados desses nossos algoritmos de cálculo de ganhos e tal, rendimentos interessantes, muito interessantes, com muita facilidade. Né? E aí, enfim, esses cartõezinhos realmente daqui a pouco vão estar super carregados. Aí, Ótimo, eu quero um carregado, hein? Só um detalhezinho, esse cartão também está associado a um clube de benefícios, então ele já traz alguns descontos assim, muito interessantes. Os próprios agentes também podem nos auxiliar a ampliar essa rede de conveniados. Só um exemplo, por exemplo, em farmácias, os agentes que consumirem nas farmácias conveniadas, eles podem ter até 80% de desconto nos medicamentos. Então, assim, dentre outras possibilidades. A gente acaba criando também, além dos agentes atuarem com missões, eles também são um clube de consumidores, né? Um clube de consumo, onde eles podem ter benefícios atuando em conjunto. E isso é muito legal, isso que o Patrick trouxe, porque é uma segunda maneira de jogar esse jogo, né? Então você já inicialmente pode jogar o game fazendo parte dessas ações, e você agora também passa a poder jogar esse game expandindo essa rede de empresas associadas que geram benefícios para os agentes dentro desse nosso conceito do clube de benefícios do cartão dos agentes. E aí, imagina, você vai um café à tarde, tomar um cafezinho e tal, bater um papo com aquela mina, aquela gata, coisa e tal. E aí, por você ter pago o café da moça, você utilizou o seu cartão, você ganhou pontos no game, que no final das contas vão se transformar em mais dinheiro no seu bolso, e você acabou movimentando esse nosso jogo também por utilizar esse cartão, né, no clube de benefício. Então, hoje já existem duas formas, e a gente já tem aí umas 5, 6 formas no forno, né, de maneiras distintas das pessoas jogarem esse nosso jogo. E aí a RSM, ela com o tempo, ela vai se transformando numa plataforma para a gente atuar em diversos mercados, com diversas aplicações, com cada vez mais oportunidades de geração de pontos de experiência para esses nossos jogadores, né? E aí a coisa vai ficando cada vez mais interessante. Assim, uma coisa que a gente percebe claramente é que o jogo, né, o game é lúdico, mas os ganhos e os descontos que os agentes ganham são reais, né? São reais, né? É uma atuação assim real. Então, a gente tem até como lema essa ideia, né, do produtos e serviços bem vão, enquanto a rede permanece cada vez mais forte. É basicamente por isso mesmo, porque essa rede ele é o nosso produto, né? Então a gente oferece esse produto com muito amor para o mercado, a gente está trabalhando com muito carinho e assim não vão faltar pontos, né? Não vão faltar pontos. É basicamente essa a nossa promessa. Ah, que bom. E são 12 níveis, é isso? Você poderia explicar rapidamente cada nível desse, como é que é? Sim, explico sim. É como se a gente imaginasse, se você, nosso ouvinte, puder imaginar agora aquele jogo da vida, né? Que você tem aquele caminho desenhado com cada casa, cada nível desse é uma casa. Então você tem aí os levels, né, do game, é cada uma dessas casas. Então seu personagem vai avançando de casa em casa. Nesse momento atual, a gente desenhou esse tabuleiro com 12 casas. Então são 12 níveis. Mas quantos níveis podem existir? Sei lá. 1 milhão de níveis? Não, exagero, né? Mas poderiam existir 70 níveis, 50 níveis, 196 níveis? É claro que poderiam existir. Depende justamente da quantidade de jogadores envolvida e do grau de engajamento desses jogadores com o processo das ações e tal. Mas nesse nosso primeiro plano aí do nosso game, digamos, eu acho que esse exemplo vai ser muito legal. Quem jogou Super Mario e tal, essas coisas vai conseguir entender facilmente. Você tem o primeiro mundo com algumas fases e um castelo do chefão. Na hora que você derrotou aquele chefão e passou daquelas fases, aí abre um novo mundo com um novo conjunto de fases, com um novo chefão, enfim, e o game vai evoluindo.
Então é basicamente isso. Esse nosso game, atualmente, ele tem esses 12 degraus, esses 12 estágios. E aí a gente organizou isso para ficar mais fácil o entendimento em ciclos de evolução, que a gente chama, a gente tem o primeiro chamado ciclo empresarial, que aí a gente faz uma brincadeira aí com a história do trabalho tradicional, né? Que a gente tem aí o júnior, master, sênior e tal, então ele pode ser vai avançando nesses níveis aí do empresarial. Logo depois a gente tem o ciclo olímpico, né? A gente viveu as Olimpíadas tão recentemente no Brasil, acho que faz muito bem a gente absorver esses valores olímpicos, né? E aí você tem aí os níveis bronze, prata e ouro, né? Do ciclo olímpico e tal. Depois você passa pro ciclo elite, né? Do game. E aí você tem, a gente foi se inspirando aí nos rótulos de cartão de crédito. E aí você tem Elite, Pérola, Black, né? O cartão Amex Pearl, né? E o Black, o Mastercard Black, tá? Esses super cartões de crédito e tal. E aí depois você passa para o nível Star, onde a gente tem o Platinum, o Diamond e uma marca que a gente produziu chamada Millennium Star. E aí a gente já está em conversa com os nossos provedores aí para produzir esse rótulo de cartão, e vai ser um produto de alta renda, um produto muito interessante que a gente vai trazer para o mercado com essa marca, né, Millennium Star. E aí a gente já vai ter os nossos agentes como garotos propaganda, né, dessa marca. Ótimo. Tá, só um detalhezinho aqui que eu vou comentar. Tem candidatos aqui na sala, hein? Tem sim. Um detalhezinho que a gente tem, que é interessante sobre esse negócio, né, sobre essa proposta de avançar em níveis, é que a pontuação não zera. Então, enquanto o agente se mantém ativo no sistema, pagando aquela anuidade, né, de R$150, ele continua mantendo tanto os seus vencimentos, né, ele pode construir um salário no final das contas, né? Então, assim, a gente não entrou em detalhes como é que funciona esse processo da bonificação. Existem várias formas de bonificação. A gente sugere que vocês conheçam isso melhor em seguida, mas ele acaba construindo essa possibilidade de ter um salário. E ele vai recebendo tudo isso nesse cartão. E olha que detalhe interessante. Esses labels dos cartões mudam. Então, assim, enquanto um agente da SM, você não recebe aquele bottom para ficar lá estampando lá, a coisa meio até engraçada, né, no final das contas, você fazendo aquela propaganda. Como o agente é secreto, ele utiliza só o cartão. Então, assim, a insígnia dele é o cartão. O símbolo do nível que ele bateu é o cartão. Então ele utiliza isso de uma forma bem sutil, só na hora de pagar uma conta, na hora de apresentar individualmente para algum outro prospect que ele tenha, que ele queira trazer para o seu time, e aí vai. Então, assim, dentre os produtos e benefícios interessantes que ele tem premiações diferenciadas e os bônus que ele recebe, e ainda tem esse cartão, cada vez que ele avança de nível, ele recebe um cartão diferente. E aí tem uns mimos extras, né? Tipo assim, seu personagem evoluiu. Aí evoluiu, ficou mais forte, aí você agora pode usar uma espada mais poderosa, né? Assim que funciona nos games. No nosso negócio, o seu personagem evoluiu, ele cresceu, ele passou para uma nova categoria, então você tem aí um rótulo diferenciado no cartão, você tem aí um benefício, uma premiação especial, você passa a ter agora, por exemplo, acesso aí a um programa de milhagens e voar de graça em diversos trechos do Brasil e tal. Basta selecionar lá na opção e poder usar, voar de graça, viajar de graça, né, para qualquer lugar que você queira. Então acaba sendo um produto, né, um poder que esses nossos personagens vão conquistando ao passo de se desenvolverem. Aí chega um certo ponto que, enfim, o sistema fala assim, legal, o seu personagem evoluiu de tal forma que você não vai gastar dinheiro mais com carro. Toma um carro para você, te dá um carro que tá do zero no seu nome. Você pode fazer tudo que você quiser com esse carro. Que carro, hein? Que carros, né? E você vai poder fazer tudo que você quiser com esses carros, exceto pregar um monte de adesivo nele e falar para todo mundo que aquilo é RSM, porque você é um agente secreto, né? Agente secreto, olha só. Muita gente vai gostar disso aí, vai ser um 007 da RSM, né? Exatamente, a ideia é essa. O James Bond, quando ele chega na festa, ninguém sabe que ele é o James Bond. Ele chega lá como um agente secreto e tal, só quem descobre que ele é o James Bond na hora que ele vai prender o bandido, né? Na hora que ele vai realmente dar a voz ali e marcar o gol, é que ele fala, meu nome é Bond, James Bond. Tá certo, então. Então, meus queridos ouvintes, vamos fazer um comercial agora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista, muita novidade, entendeu? Aqui na Guará FM, você pode empreender comigo, Gibão, até às 12h30. Então, uma coisa que não ficou muito clara, nossos amigos agora vão explicar pra gente, sobre a questão de agente-jogador. Agente é uma coisa, jogador é outra, ou é a mesma coisa as duas? Legal, boa pergunta, Gibão. Essa questão é o seguinte, quando você se envolve, né, nesse nosso jogo, RSM, nesse nosso game, qual que é a sua tarefa? O que você faz? Você é um consultor, você é um vendedor, você é um jogador, você é um distribuidor, você é um agente? Como é que é essa coisa? Bom,
naturalmente que é um game, então você é um jogador, você joga esse game, você é um player, né, desse game. Só que esse game você pode ter vários papéis nesse game, é como se fosse um RPG, um jogo de papéis. O primeiro papel que você vai ter nesse game é justamente o papel de formador dessa rede de agentes, ou seja, você vai jogar em equipe ou você vai jogar sozinho? Se você decide que vai jogar sozinho, então você recusou o primeiro papel, que é o papel de formar equipes, né? Tudo bem, é natural, você pode jogar sozinho. Agora, se você assumiu esse papel de formar equipes, aí existe um curso de preparação para isso, que é o nosso plano básico de ação, onde a gente ensina exatamente o que fazer, como fazer, quanto fazer, por que fazer, o que não dá certo, o que dá certo e tal, para que você possa ter sucesso, né, nesse papel como construtor de times, como formador de equipes nesse nosso game. O segundo papel que você vai ter nesse game é o papel de agente. E aí o agente, você vai ser demandado para ações específicas de acordo com ocasiões especiais. Você precisa ser a pessoa certa no lugar certo na hora certa. E aí você vai ser chamado para uma ação específica de um cliente ou não. Enfim, e ainda você pode escolher, né, se você vai ou não participar desse processo. Ainda nesse game você vai poder ter o papel do construtor dessa nossa base de benefícios, esse papel da relação de benefícios, de trazer novas empresas para esse nosso clube de benefícios. Então, entre aspas, você passa a ser uma espécie de embaixador da rede, né, esse papel de falar com as empresas, de apresentar esse nosso processo da rede e tal, e credenciar novas empresas nesse nosso clube de benefícios. Sim, então ao longo do caminho você vai tendo vários papéis. Então é um jogo, a RSM é um game, e você ser um agente é um papel, o papel principal do game. E aí você tem outros papéis aleatórios, né? Papéis que são secundários, que vão se somando nesse teu perfil como jogador. E aí é bem legal que com o tempo a gente vai desenvolvendo toda essa estrutura de badges, de insígnias, de símbolos, de prêmios que você conquista pelos papéis que você executa como jogador no nosso game. Ok, e a pessoa que vai entrar no negócio, né, que vai ser um agente, ele pode ter um outro emprego em paralelo, ele pode trabalhar nas horas vagas, é uma coisa bem flexível, né? E qual é as vantagens dele também, né, depois que ele se tornar um agente da rede social de marketing? Sim, é importante que ele não largue o emprego, que ele não pare de fazer o que ele está fazendo. Por quê? Nós precisamos de jogadores, de agentes em todas as áreas da sociedade. Agentes em todos os níveis de produtos e serviços e profissões possíveis e imagináveis. Porque em todos os lugares existe alguma empresa querendo levar algum produto, algum serviço novo para o mercado, e a opinião daquele jogador, daquele agente, por estar inserido naquele mercado, naquela profissão, naquela área de atuação, vai ser extremamente relevante. Então nós podemos aí ter desde jovens, estudantes, enfim, profissionais liberais, funcionários públicos, pessoal da área de segurança, polícia militar, bombeiro e tal, todo tipo, advogado, juiz, médico, todo tipo de pessoa, aposentado, enfim, até quem já não está mais fazendo nada, agora aposentei, só tô curtindo a vida doidado, legal, você também pode ser um agente nosso, enfim. E aí nesse processo, esses nossos agentes têm vários benefícios. O primeiro deles é o seguinte: a sua vida não vai ser mais aquela rotina. Ótimo. Né? Então você vai ter aí, sempre que você tiver uma ação, foi muito curioso, a gente tem até na nossa página esse vídeo lá e tal, legal. A gente fez de uma ação que nós realizamos, onde a RSM era o próprio cliente da ação, justamente para a gente poder exemplificar totalmente às claras como é que é o processo de uma ação de marketing. E aí esses agentes foram convidados a participar de um evento, irem lá ver produtos e serviços e tal, era uma feira de exposições, e só que ele tinha uma tarefa dentro dessa feira. Em determinado momento, ele ia usar aquela máscara do filme V de Vingança, ele ia ser esse anônimo ali, de repente no meio da feira, bum, surgiu várias pessoas com a máscara, e aí todo mundo ficou, uau, o que é isso? Do que se trata e tal, enfim, gerou todo um processo de despertamento ali naquele público da feira, né? Ou seja, você foi participar de um flash mob, né, no meio da feira e tal. Imagina, quantas pessoas podem dizer por aí que foram participar de um flash mob, né? Então, acaba que
quebrou totalmente qualquer rotina que aquela pessoa tinha. Muito né? interessante. Uma coisa que a gente consegue perceber também, que os agentes assim, trazem esse feedback, é que ele acaba reativando assim, a rede de contato dos nossos agentes. Por exemplo, muitas pessoas assim, tiveram, no decorrer da vida, profissionalmente, foram tomando um caminho diferente dos seus amigos, dos seus contatos, e isso acaba, a RSM acaba se tornando como um motivo, né, de reaproximação das pessoas. Então você acaba tendo aquele motivo, por exemplo, você foi para a área de TI, e você conhece pessoas da área de direito que supostamente não tem muita coisa a ver. Mas pode ser aquela motivação para você reabordar aquele amigo, para você restabelecer um nível de contato maior, para você poder assim, se aproximar e ter atividades em comum. Então, assim, é uma atividade interessante no final das contas. E, assim, lembrando que é completamente voluntário, né? Então, faz o que quiser, quando puder, de acordo com a sua disponibilidade. E aí, continuando nessa lista de benefícios dos agentes, além dessa história de quebrar a rotina e tal, que a pessoa acaba tendo, né, como um grande benefício, você vai ter também, naturalmente, uma fonte alternativa de receitas, que é construída totalmente em paralelo e que não onera o seu tempo. Você não precisa ficar dedicando meio período integral, full time e tal, para poder ter aquele trabalho, né? Então, com o tempo, você vai construindo, né, essa fonte de receitas, e daqui a pouco você pode até ter ela como a sua fonte principal de receitas. E aí, eu acho que talvez seria o principal benefício do agente é conseguir se libertar daquela corrida do rato, né? Que você levanta cedo, pega engarrafamento, vai trabalhar, pega fila, vai almoçar, pega engarrafamento, volta pra casa e chega em casa cansado, não aguenta fazer mais nada e já quer dormir para levantar no outro dia de novo. A corrida dos ratos, e né? repetir essa corrida do ratinho na rodinha, né? Enfim. Então imagina, às vezes você tem um monte de habilidades, você é um pintor, você poderia fazer coisas artísticas, poder fazer, enfim, mas acaba tendo que se submeter a um trabalho que você não gosta, não sente prazer naquilo, mas porque você precisa pagar as contas. Então imagina se você pudesse construir um caminho para fora dessa corrida dos ratos, né? Então a gente consegue viabilizar isso com esse nosso processo do nosso jogo da RSM. Então isso é um benefício, talvez, dos principais dentro do negócio. Mas aí você acaba participando de uma rede de relacionamentos, né? Uma rede de contatos, cuja principal função dos sistemas todos, da empresa que mantém isso tudo, é te conhecer e saber tudo sobre a sua vida, suas habilidades, sua profissão, seu perfil de atuação, todo para conseguir trazer para você as melhores oportunidades em termos de missões e ações para que você execute. À medida que a gente acaba acumulando todo esse conhecimento sobre as pessoas, a gente acaba tendo o conhecimento de quem é quem e quem pode ajudar quem em determinados momentos. Imagina que você pudesse perguntar para alguém, pro Google, mas você perguntou para a RSM, qual é dos agentes da rede, das pessoas que estão ao seu redor, por exemplo, que poderia te ajudar num projeto de desenvolvimento para salvar a arara azul que está sendo impactada pela construção da empresa que você trabalha. Pô, como é que você vai saber quem é que sabe isso? Às vezes você tem um amigo que o cara é especialista naquele assunto e você nem se toca, porque você encontra com esse amigo raramente numa festinha de aniversário, coisa e tal. Só que a RSM conhece teu amigo também, ele é um agente, e aí a RSM pode conectar esse cara para você e te entregar e te trazer essa informação sobre quem pode te ajudar em determinado momento a realizar uma atividade, uma tarefa e tal. Então a RSM acaba virando esse assistente, né, de network muito poderoso. E aí com isso você vai poder ter acesso aí a esse grupo, né, potencializado de pessoas empoderizadas, que são formadas, que têm uma visão ampla de mercado e que tem agora um novo tipo de conhecimento e que acabam podendo querer justamente uma ajudar a outra, né? Só para finalizar o benefício, na minha visão assim, atual, que a gente tem hoje na mesa, é esse nosso clube de benefícios, né? Quando você se torna um agente e se desenvolve como agente, agora você passa a ter acesso a produtos e serviços antes das pessoas, você passa a saber o que as marcas vão fazer antes do grande público, você passa agora também a ter condições de consumir produtos e serviços com benefícios especiais, né? Então, enfim, você acaba se reinserindo no mercado de uma outra forma tangencial a tudo que você já faz, né? Isso é bem legal, porque amplia o horizonte, a tua forma de ver o mundo, de enxergar as coisas. Bacana. Muito bem, a Adila explicou com muita propriedade. Eu só vou dar mais um exemplo assim, para você ter uma noção melhor do que significa sair da rotina com a RSM. Por exemplo, os nossos agentes eles podem participar de missões de cliente oculto ou de pesquisas de mercado diversas. Então, assim, imagina você sair de casa para comer alguma coisa de graça, para ter uma experiência de consumo e ainda ganhar dinheiro para isso. Então, assim, ótimo. É esse tipo de possibilidade que a RSM traz para o mercado. Você pode enxergar isso também como uma grande comunidade, né? Onde as pessoas estão interconectadas
interligadas para mutuamente se ajudarem a empoderizar-se e gerar renda. Com certeza, são os Perfeito. princípios do agente aí, né? Ótimo. Então, é uma rede que se ajuda, né? E todo mundo ganha no final das contas, né? É o jogo do ganha-ganha, que ninguém perde, todo mundo ganha. O Christopher bom. conhece bem esse nosso processo, ele pode dizer com propriedade. E me diga uma coisa, quem entra como agente, ele pode indicar outra pessoa? Como é que funciona isso? O que é que ele ganha indicando outra pessoa? Sim, ele pode e deve, né? Porque quando ele indica um novo jogador pro game, esse jogador passa a integrar a equipe dele. Então, de certa forma, tudo que esse novo jogador fizer vai produzir royalties para ele dentro desse nosso processo, né? Então, imagina, você indicou o Neymar para conhecer o mundo do futebol e aí o Neymar agora ganha milhões e milhões em contratos e porque ele ganhou milhões e milhões, você ganha milhares e milhares. Estaria ruim para você? Com certeza que não. Exatamente, essa é a ideia. Ok. Vou dizer só um Sim. detalhezinho. Se você não indicar seu amigo, daqui a pouco seu amigo está sendo indicado por outro. Ah, então corram logo, né? Quem está interessado já corra logo, fala com o Christopher, o consultor. No final, daqui a pouquinho, no final, eles vão passar os dados de contato. Então, quem tiver interessado em entrar em contato, entendeu? E entrar logo, né? Exatamente. E me diga uma coisa, a RMS, ela disponibiliza cursos online gratuitos, é isso? Não. As pessoas olham para a RSM e pensam que nós somos uma espécie de loja de vender curso em rede para as pessoas, que a gente ganha dinheiro vendendo curso. Isso é o maior dos enganos, que é talvez a visão mais míope, né, que as pessoas acabam tendo do nosso processo. E a gente entende que às vezes as pessoas enxergam dessa forma porque é um negócio muito novo, é uma atuação muito diferente de tudo que você já viu. A gente não copiou isso de lugar nenhum. Então você não pode dizer, a RSM copiou isso da bolinha X ao quadrado lá do Japão. Não tem, a gente não copiou isso de lugar nenhum. Oceano Azul, né? Então assim, aí nessa hora de querer explicar o que não existe, que pela primeira vez aparece, as pessoas tendem a simplificar a história e falam, não, a RSM é um curso, você faz o curso e tal e tal. Bom, não deixa de estar certo, tá certo, tem o curso. Só que o curso, ele é uma fábrica, ele não é um produto. A gente não está vendendo o curso para as pessoas. As pessoas, elas passam pela formação, pelos cursos, para se formarem como agentes. Elas são produzidas, né, como agentes a partir dos nossos cursos. Então, o curso, se a gente pudesse imaginar, é a fábrica, né, de formação desse nosso produto, que são os agentes. Isso é um dos grandes valores que a gente traz para o mercado, né? Não é qualquer pessoa atuando com aquela marca, né? Com aquele produto ou com aquele serviço. Pode ser uma coisa temerária para as marcas, né? Então, assim, são pessoas que foram devidamente capacitadas, elas estão preparadas para trabalhar de uma forma sutil e levar a comunicação comercial de uma forma muito mais efetiva, no final das contas, né? Sim. E aí tem um ponto muito importante nessa relação, que é o seguinte, quanto vale alguma coisa que eu te dei de graça? Interessante. Né? Se eu te dou uma barra de ouro de 1 quilo, de graça, é seu, toma. Quanto que vale isso? Muito provavelmente você vai usar aquilo como peso de papel, daqui a pouco cai atrás da mesa, você nem lembra mais que tem aquela barra de... Pô, mas é uma barra de ouro, vale milhões. Não, mas veio tão fácil, veio tão de graça, que as pessoas acabam não valorizando. E nesse nosso processo todo da RSM, essa nossa estrutura toda de game, essa composição toda do negócio, a coisa mais importante é as pessoas valorizarem o processo. As pessoas têm que valorizar o que estão fazendo, porque quando elas são demandadas para executar uma ação específica para alguma empresa, ela tem que fazer aquilo com muito cuidado, tem que fazer muito direitinho, né, a coisa, porque senão não vai gerar valor para quem está pagando a conta, que é a empresa do outro lado. Logo, tudo dentro do nosso processo é pago. Então, tem o curso não sei o que, é pago. Tem uma adesão não sei o que, é paga. Tem o sistema não sei o que, é pago. Tudo pago por quê? Para que as pessoas, se ela teve que tirar dinheiro do bolso para pagar, para fazer parte desse processo, a gente imagina que minimamente ela vai valorizar aquilo, né? E vai ter mais responsabilidade no final das contas, né? Você Bem diferente de receber de graça alguma coisa, né? E você pegar lá, por exemplo, eu baixei um aplicativo, aí eu vou lá ganhar dinheiro para fazer uma pesquisa de mercado. Aí beleza, quem me garante que eu vou ir no estabelecimento mesmo e pegar aqueles dados com seriedade, né, de fazer aquele trabalho adequadamente, tal como foi sugerido pelo briefing do trabalho. Quando você pagou por aquilo, você está construindo um negócio agregado àquilo, você trata aquilo como alguma coisa sua também, né? Então, assim, os agentes também são donos desse negócio. Exatamente. Imagina que você entrou numa loja de telefonia celular, sei lá, qualquer um. Você entrou numa delas e na hora que você entrou, aparece uma atendente linda, maravilhosa e fala assim, parabéns, você ganhou um iPhone! E te dá o iPhone top de linha. Você sai da loja, não precisa assinar um papel, não precisa fazer uma conta, não precisa de nada. Você vai embora com o iPhone, ele é seu. Beleza.
Só que aí o seu irmão vai amanhã na mesma loja, vai lá e paga R$4.000 naquele iPhone e compra o celular em 10 vezes no cartão, maior sacrifício, né, tirando da boca para comprar aquele telefone. A pergunta que eu faço é, qual dos dois vai cuidar melhor do telefone? O cara que ganhou de graça ou o cara que pagou caro? O que pagou, né? Exatamente. Com certeza. Então a nossa ideia é que Entendi. todos esses nossos cursos, a nossa fábrica de essa adesão ao processo, ela é paga para justamente a gente começar a partir daí a criar valor e que as pessoas valorizem, cuidem e façam a coisa com seriedade, né? É por isso. Ótimo. E a questão do programa de adesão facilitada, o que é isso? Como é que funciona? Ah, isso é bem legal. Foi uma iniciativa que a gente acabou sentindo em contato com os nossos agentes, com esses nossos agentes mais relevantes no processo, o pessoal que está mais engajado, que está mais realmente produzindo e tal, e vendo um pouco das necessidades, do drama, né? Que, assim, empreender é lindo, mas na hora que você vai mesmo meter a cara naquela mata fechada que o espinho corta a tua bochecha, que não tem água, que você tá passando sede, fome ali empreendendo, é que você vai realmente ver o tanto que é difícil esse processo, né? E aí a gente percebeu que o nosso mercado do Brasil, né? Enfim, eu vejo extrema, cheio de oportunidades e tal. Eu não tô dizendo que tá fácil, né? Não tá fácil para ninguém. Então, pensando nesse contexto, a gente imaginou uma forma que a gente pudesse potencializar as pessoas que estão efetivamente em atividade no negócio, que podem realmente produzir, né, podem produzir resultados, e facilitar o desenvolvimento dessas novas lideranças no processo. Então, a gente pegou aquela nossa adesão VIP lá, que custa R$750, e aí a gente criou um produto chamado Programa de Adesão Facilitada, onde a pessoa pode pagar pela assinatura anual, né, que custa R$150, e ela já tem acesso ao nosso plano básico de ação, que é um dos nossos cursos de formação, da nossa trilha, e aí agora ela tem uma tarefa, né, como se ela estivesse nas divisões de base, né, do nosso time, do nosso jogo, do nosso clube. E aí nessas divisões de base, qual que é o trabalho dela? Ela precisa formar uma equipe com 10 novos jogadores que fizeram exatamente o que ela fez. A adesão básica, concluíram o curso de formação do plano básico de ação, enfim, são pessoas que inicializaram o game também nas divisões de base. Quando ela consegue formar esse time, ela ganha como prêmio o restante, né, do valor da adesão VIP, que aí pressupõe o curso de formação de agentes. Então ela ganha a entrada VIP. O que ela fez na prática? Ela acabou provando que ela é uma pessoa que vai lá e faz, não é uma pessoa que fica parada esperando acontecer. E aí a gente compreende que os empreendedores de sucesso são justamente aquelas pessoas que vão lá e fazem. Não importa se é fácil ou se é difícil, ele vai lá e faz. E aí a coisa começa a acontecer. O empreendedor é quem realiza, né? Não é quem simplesmente, tive uma ideia, sou empreendedor. Nada disso, de boa ideia, né? Como diz o ditado, né? Enfim, mas de boa intenção, né? O ditado. Mas enfim, o ponto é a gente premiar quem vai lá e faz. E aí, com esse programa, imagina que esses novos 10 agentes também realizaram a mesma coisa e também construíram essa mesma atividade. Essa pessoa original, ela acaba tendo os ganhos, todos os bônus e todos os prêmios e tal que existem no negócio, porque agora ela tem 10 pessoas que também têm a entrada VIP no negócio. Então, o desembolso individual foi muito menor, ela construiu um time, ela começa a se despontar como líder no processo e ela ganha os benefícios, né? Ganha os prêmios e tal do processo do negócio. Mas quem paga a conta, né? Quem paga a conta, no final das contas, somos nós mesmos, a RSM. A gente percebeu que, para esse nosso momento de construção do negócio inicial, é muito importante que a gente forme novos líderes dentro desse nosso processo do game. Porque a gente precisa dos capitães dos times, né? Não adianta nada a gente ter um monte de jogador se os times não têm capitães. Então o processo era justamente para fomentar o surgimento desses novos capitães de equipe, desses novos capitães do time. E aí a gente acabou criando esse programa de adesão facilitada para justamente facilitar e acelerar esse processo de formação desses líderes, né? Desses líderes de equipe dentro desse nosso processo. No final das contas, esses líderes acabam atuando assim como mentores, né, dos agentes que eles vão formando. Então eles vão acabar ensinando esse processo todo, né, de passar pela trilha, passando inicialmente pelo PBA, depois conquistar o seu curso, depois se formar como agente para depois poder atuar. E repetindo esse processo. Ou seja, é uma forma de potencializar quem não está preparado agora, né? A gente está vivendo um momento meio que de crise no país também, né? A gente sabe que
não tá fácil para ninguém, né, no final das contas. Mas assim, a RSM valoriza muito, ela tem como um dos valores a questão da meritocracia. E a gente sempre está criando esses mecanismos, né, para poder abrir a oportunidade para outras pessoas. Então, os estudantes, por exemplo, são pessoas que a gente sabe que notoriamente são pessoas que não têm aquela renda para poder já fazer um investimento, nada impede. Então, assim, o que a gente pode dizer é que basicamente a RSM é para todos, né, ela está aberta para todos. E se a gente pudesse dar um nome para essa nossa fase atual, eu diria que é a saga do herói. Então, agora é a hora de surgir os heróis, né? De surgir as pessoas que vão realmente arregaçar as mangas e fazer acontecer. Ótimo. Então você que está ouvindo, você que quer ser o herói, né, da saga, da grande saga, agora vai ser passado as considerações finais, vão passar os telefones de contato, e-mail, site, entendeu? Desse grande projeto. Adilaí, Patrick, Cristo, fica à vontade agora para passar os contatos para as pessoas que têm interesse em conhecer esse novo negócio, entendeu? Tá, primeiramente, eu queria dizer que a RSM, ela é apoiada pelo IESB Lab, né? Então, que é a incubadora de empresas da Universidade IESB. Eu quero passar aqui, se você também... São várias formas. A RSM é um processo de formação de empreendedores. Então, no final das contas, você acaba desenvolvendo esse seu perfil empreendedor enquanto atua com a RSM. E, no final das contas, você também pode, no final das contas, acabar criando... eu quero criar uma empresa inovadora, eu tenho uma ideia legal também. Então, assim... você pode utilizar a RSM como potencializadora de geração de seus recursos e acabar realizando seu sonho, criando seu projeto também, nada impede. Então, atuar com a RSM não exige exclusividade nesse aspecto, né? Então, se você quiser criar uma startup, você tem um projeto inovador, procura o professor Loureiro, né, lá no IESB Lab. Vou passar até o contato dele aqui, do WhatsApp. Chame ele só para o WhatsApp, pessoal, por favor. 61, né, 999516249. A gente agradece muito assim, o apoio do IESB Lab, é realmente uma incubadora de empresa bem diferenciada, né? O pessoal lá tem uma comunidade, tem uns grupos de WhatsApp bem movimentados, uma estrutura bem legal para apoiar você que está querendo empreender aqui em Brasília. O requisito é basicamente que seja um projeto inovador, né? Trazer alguma coisa inovadora para o mercado. Então procure ele lá. Queria mandar um abraço também para o pessoal do Datec, para a minha família, para os meus amigos e para os nossos amigos do projeto, né? Todos os nossos apoiadores do projeto, para os nossos queridos agentes, principalmente. E é isso aí. Vamos lá. Adilaí. Então, pessoal, muito obrigado a todos aí por aguentar, né? A gente conversando aqui esse tempo todo, falando sobre essa maluquice que é a RSM, porque é uma maluquice, tá? Acho que talvez o comercial de TV da Apple lá atrás, de 1984, que falava que aquilo era pros loucos, pros inconformados, para aquelas pessoas que querem quebrar os paradigmas e tal, exatamente a RSM surge nesse momento, né? A RSM é exatamente um processo de quebra de paradigma, de mudança de comportamento, de mudança de abordagem, de mudança de visão realmente dentro da sociedade. Então, eu agradeço a vocês aí por aguentarem, né, gentilmente esse nosso discurso. E se você tem curiosidade para saber mais informações, nós temos 2 páginas, tá? A RSM é uma empresa de 2 sites. Um site, uma página, chama-se rsm.network. Não tem .com, não tem nada disso. .network. rsm.network é uma página voltada para você que está nos ouvindo, quer saber mais sobre o nosso serviço, desses nossos agentes. Como é que isso funciona? Como é que a RSM pode ajudar a sua empresa a ter mais resultados? A ter um posicionamento melhor no mercado? Como é que a RSM poderia ajudar a sua empresa a ir para o próximo level, né? Para o próximo ponto? Então você pode descobrir isso lá nesse site chamado rsm.network. Mas se você também se interessou por saber mais desse nosso game e você quer, de repente, empreender com a RSM, se envolver nesse nosso processo de negócios e tal, e se tornar um jogador, um agente da RSM, então você pode acessar o site rsmnetwork.com. E aí você também tem o network.com.br, então rsmnetwork.com ou rsmnetwork.com.br. No final das contas, as 2 estradas levam para a mesma casa. E aí você vai chegar na nossa página lá, aí você vai ter todas as informações, texto explicativo, slides de apresentação, vídeos ilustrativos, tudo que há para saber, né, sobre o nosso negócio vai estar disponível lá. Também temos aí nossa página no Facebook, curtam a gente, pessoal, dá essa forcinha
vaguinha lá, facebook.com/RSM Network, né? Então você vai também ter acesso aí, descobrir quando serão os nossos eventos. Nós fazemos aí em apoio, né, com o apoio do IESB, nós estamos fazendo reuniões semanais presenciais em todos os campos aí, todos os campi, né, do IESB. Então lá no campus Sul, às quintas-feiras, no campus Norte, nas terças-feiras, né? Hoje estaremos lá no campus Norte, na 609 Norte à noite. Então se você tiver curiosidade de conhecer mais de perto a RSM, estiver ali pela Asa Norte, né, você trabalha por ali, pode ir lá sem problema nenhum. Nas quintas-feiras estamos no IESB Sul e nas quartas-feiras no IESB Oeste, lá na Ceilândia, né? O IESB Oeste tem uma estrutura excelente. Se você mora ali mais pro lado sul da cidade, tem estacionamento coberto, seu carro vai ficar em segurança, enfim, o negócio é muito bacana, muito bem organizado lá nesse processo com a RSM. E o nosso e-mail aí para mensagens, você vai encontrar lá nos nossos sites, né, formulários de contato e tudo, mas se você quiser anotar diretamente para falar conosco, é suporte@rsmnetwork.com.br, tá? O e-mail tem .br. Então, rsmnetwork.com.br, suporte@rsmnetwork.com.br. Pode mandar sua pergunta lá, seu questionamento, fica à vontade e a gente vai te atender aí com todo prazer. Se você não é um dos nossos agentes, qual que é a recomendação? Procure a hashtag RSM Agora. Você vai encontrar várias fotos, várias postagens, várias iniciativas dos nossos jogadores, aí, agentes secretos e tal, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e tal. Provavelmente algum amigo de algum amigo seu faz parte desse nosso processo. E se você não conseguir encontrar ninguém, nós temos um amigo aqui, o Christopher, que vai dar um recadinho agora, que conhece vários agentes, viu? E ele vai poder te dar algumas indicações aí sobre como se tornar um dos agentes da RSM. Isso aí, pessoal. Eu queria primeiramente agradecer aqui o Gibão, né? Tá abrindo espaço pra gente aqui na rádio, foi muito bacana e a gente espera em breve voltar com muitas novidades, né? Queria também mandar um abraço para alguns amigos, né? Para minha família, para o Guilherme, Jorge, Leno, Carlos, Rafael, William, Adriano, Daniel, Fernando, Nairon, Felipe, Tayane, Eda, Wellington, Max, Leandro, Rayane, Débora e uma infinidade de outros companheiros que estão aí. Jones, Fernando, Armando, né, André, Chico, Léo, Mica. Então, assim, é uma infinidade de pessoas. Ok, muito bem, então nós estamos finalizando o programa de hoje aqui. Temos ainda aqui a dica de leitura para hoje, o livro chamado O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Dr. Laí Ribeiro, tá? O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, Dr. Laí Ribeiro. É uma nova edição, revista e ampliada, da editora Objetiva, ok? Então, meus queridos, um grande abraço, um ótimo almoço para quem está indo almoçar agora. RSM, com você, aqui na Guará FM. É nossa, é daqui. Obrigado pela sua audiência. O programa Você Pode Empreender fica por aqui. Sucesso a todos e até a próxima.